Suguru Geto não é só um dos 4 feiticeiros de nível especial, ele é possivelmente o usuário de maldições mais perigoso da história. Mas o que realmente torna Geto tão assustador são suas técnicas. Esse vídeo, como o nosso último, foi um pedido de um inscrito aqui do canal, então se você quer um vídeo sobre algum personagem, comenta aqui embaixo. Bora ir direto ao ponto, você está no Visão Otaku e a gente começa a nossa lista. O estilo de combate do Suguru Geto é um dos mais completos e refinados de Jujutsu Kaisen. Ele não é apenas um invocador, que fica atrás de seus monstros. Ele é um lutador de elite que combina artes marciais de alto nível com controle estratégico de campo. Diferente de muitos feiticeiros que dependem exclusivamente de suas técnicas, Geto é um especialista em taijutsu. Ele possui força, velocidade e reflexos sobre-humanos. No filme Jujutsu Kaisen Zero, ele enfrentou Yu Tokotsu e a Rainha das Maldições, Rika, ao mesmo tempo, usando apenas as mãos e uma ferramenta amaldiçoada. Além disso, Geto frequentemente utiliza armas para economizar sua própria energia amaldiçoada. Sua arma mais icônica é a nuvem brincalhona, isso mesmo, a mesma que a Maki utilizava. Um bastão de 3 seções, que é a única ferramenta de nível especial que não possui uma técnica imbuída, dependendo puramente da força física do usuário. O estilo de Geto é baseado em sobrecarregar o oponente. Ele raramente invoca apenas uma maldição, ele costuma liberar dezenas ou centenas de uma vez só para distrair e cercar o inimigo, até mesmo cansando ele. Enquanto o oponente está ocupado lutando contra as maldições, Geto se move silenciosamente para desferir um golpe fatal ou usar maldições de nível mais alto em um ponto cego. Se o inimigo é rápido, ele usa maldições que restringem movimentos. Se o inimigo é resistente, ele usa maldições de perfuração, como o dragão do arco-íris. Ele é quase um mestre do xadrez, ele controla o cenário de batalha de forma que o oponente nunca esteja confortável. Ele é perigoso de longe, lançando maldições, de média distância, usando extensões de maldições ou armas, ou de perto com a sua força física. Ele usa maldições gigantescas para destruir o cenário, ou maldições voadoras para obter vantagens aéreas, algo que poucos feiticeiros conseguem lidar. Então por que o Geto é tão forte? A maior vantagem do Geto é que ele nunca luta sozinho. Mesmo em uma luta 1 contra 1, o oponente está na verdade lutando contra o Geto, mais um exército que ele escolheu invocar naquele segundo. Isso quebra a concentração de qualquer um, com uma exceção, Satoru Gojo. Então se você já chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, já que eu percebi que 90% de quem assiste meu canal ainda não é inscrito. A manipulação de espíritos amaldiçoados é considerada uma das técnicas mais versáteis e perigosas de todo o universo de Jujutsu. O que a torna tão especial não é apenas o número de soldados, mas a mecânica de como Geto interage com essas entidades. Vamos entender como funciona o seu processo de subjugação e consumo. Para Geto, o poder tem um custo sensorial altíssimo. Além disso, ele possui uma condição de absorção. Se a diferença de força entre Geto e a maldição for de 2 graus ou mais, Geto, por exemplo, é um nível especial e a maldição é um nível 2, a absorção é instantânea. Se a maldição for forte, nível 1 ou especial, ele precisa derrotá-la em combate primeiro para quebrar sua vontade. Com isso, ela se torna o Orbe Negro. A maldição se condensa em uma esfera preta pequena e ela tem uma peculiaridade: o gosto da maldição. Geto é obrigado a engolir essa esfera. Ele descreve o sabor como se fosse engolir um trapo sujo usado para limpar um vômito. Esse detalhe é crucial, pois o acúmulo de milhares de maldições ao longo dos anos contribuiu diretamente para o seu colapso mental e ódio pelos não feiticeiros, no caso os humanos comuns. Agora vamos entender como funciona o controle de Geto das maldições. Uma vez dentro dele, as maldições tornam-se extensões de sua própria vontade. Diferente de Megumi Fushiguro, que está limitado aos 10 Shikigamis do seu clã, Geto pode carregar um número virtualmente infinito de espíritos. No filme Jujutsu Kaisen Zero, ele possuía mais de 6.000 maldições. Além disso, ele pode dar ordem complexas para maldições inteligentes, ou simplesmente soltar centenas de nível baixo para causar um caos. Como se não bastasse, Geto consegue guardar maldições dentro de outras maldições. Ele utilizava uma maldição de inventário parecida com a de Toji Fushiguro para carregar ferramentas amaldiçoadas e esconder sua presença. Agora vem um pulo do gato. A maior força dessa técnica é a imprevisibilidade. Se Geto precisar voar, ele invoca uma maldição alada. Se ele precisa de defesa, invoca uma maldição com pele endurecida. Mas isso gasta muita energia, certo? Não. Quando ele invoca uma maldição, a técnica que ele usa consome a energia amaldiçoada da própria maldição e não a de Geto. Isso permite que ele lute por períodos extremamente longos sem se cansar. A técnica Uzumaki é o ápice da manipulação de espíritos amaldiçoados. Embora à primeira vista pareça apenas um super canhão de energia, ela é uma das habilidades mais complexas e sinistras de Jujutsu Kaisen. Vamos falar de tudo que você precisa saber sobre ela em detalhes, começando com seu conceito de compactação extrema. O Uzumaki funciona condensando uma quantidade massiva de maldições que Geto coletou em um único ponto. Imagine pegar centenas ou milhares de seres espirituais e espremê-los até que se torne uma massa de energia amaldiçoada pura e densa. Visualmente, ela se manifesta
como uma espiral gigante, daí o nome Uzumaki. É uma energia escura e rostos distorcidos de maldições sacrificadas. Agora, seu poder destrutivo, como visto no filme Jujutsu Kaisen Zero, Geto combinou 4.461 maldições em um único Uzumaki para enfrentar o ataque de Uta Okotsu e a Rika. A força é capaz de vaporizar tudo em seu caminho. Além disso, essa é a parte que torna Geto, e mais tarde Kenjaku, verdadeiramente temível. O Uzumaki não serve apenas para destruir, ele serve para reciclar, pois ela é capaz literalmente de roubar habilidades. Quando Geto inclui a maldição de nível 1 ou nível especial no Uzumaki, ele é capaz de extrair a técnica inata daquele espírito. Uma vez extraída, a técnica torna-se disponível para o usuário. Isso transforma o portador de manipulação de espíritos em uma enciclopédia viva de poderes podendo usar habilidades variadas que originalmente pertenciam a maldições que ele consumiu. Só para você entender, Kenjaku usou o Uzumaki na maldição Mahito para extrair a transfiguração inerte e assim iniciar o jogo do abate. Tá, mas é claro que isso tem suas desvantagens. Apesar de poderosa, o Uzumaki tem um custo alto para o Geto. Para gerar o poder do Uzumaki, as maldições usadas são consumidas e destruídas. Elas deixam de fazer parte do exército de Geto. Se ele errar o alvo, ele perdeu milhares de soldados em troca de nada. No entanto, Geto muitas vezes preferia manter a versatilidade de ter muitas maldições à disposição do que sacrificá-las por um único ataque destrutivo. Ele geralmente só usava o Uzumaki como último recurso para finalizar uma luta, e o mais importante agora é entender a diferença entre o Geto e o Kenjaku no uso do Uzumaki. É importante notar que Geto original viu o Uzumaki principalmente como uma forma de causar um dano massivo, uma força bruta. Ele não parecia ter total consciência ou interesse no potencial de extração de técnicas a longo prazo como Kenjaku teve. Kenjaku refinou a técnica para torná-la uma ferramenta de evolução e manipulação do mundo. Para Geto original, o Uzumaki era uma arma de força bruta. Ele via a técnica como um finalizador. Quando a quantidade de maldições superava a necessidade de versatilidade, ele as fundia para criar um disparo de energia massivo. Geto valorizava o estoque. Para ele, ter 6.000 maldições era ter 6.000 ferramentas diferentes. Ele raramente usava o Uzumaki porque isso significava jogar fora seu exército. O Gegei Okutami confirmou que Geto não conhecia ou não explorava o verdadeiro potencial da técnica. Ele a usava apenas para causar dano, sem entender que poderia extrair habilidades permanentes. Em Jujutsu Kaisen Zero, ele usou o Uzumaki contra Yuta apenas para tentar sobrepujar o poder de Rika. Enquanto isso, Kenjaku, com seus 1000 anos de experiência, revelou a verdadeira e aterrorizante natureza do Uzumaki. Porque para Kenjaku, o Uzumaki é uma ferramenta de reciclagem de DNA amaldiçoado. Ele não se importa com o dano de impacto, mas sim com o que sobra depois. Kenjaku descobriu que ao usar a maldições de nível 1, ou especial no Uzumaki, ele poderia roubar a técnica daquela maldição para si mesmo. Enquanto Geto usava milhares de maldições de uma vez, Kenjaku era capaz de fazer o Uzumaki menores, sacrificando apenas uma ou duas maldições específicas apenas para obter seus poderes, como fez como Mahito para obter a transfiguração inerte. A diferença é tão grande que o plano de Kenjaku do jogo do abate só foi possível porque ele sabia utilizar o Uzumaki de forma que o Geto nunca imaginou. Se o Geto estivesse vivo, ele provavelmente continuaria acumulando maldições para vencer guerras por números. Kenjaku, por outro lado, usa o corpo de Geto para colher as melhores técnicas do mundo espiritual. Se você curte esse tipo de análise mais profunda de Jujutsu Kaisen, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque é isso que mantém esse tipo de conteúdo vivo por aqui. E se quiser ir além, dá pra se tornar membro do Visão Otaku e apoiar diretamente os próximos vídeos. Mas vamos entender como Geto foi de aluno de Jujutsu ao vilão da obra. O plano de Geto em Jujutsu Kaisen Zero era o que ele chamava de a purificação do mundo. Ele queria criar um paraíso para feiticeiros, mas o caminho para isso era cruel e radical. Olha, eu acho engraçado dizer, mesmo sabendo que ele está ofendendo a gente, mas o nome do plano é meio que erradicação dos macacos. O Geto acreditava que a raiz de todo mal no mundo eram os humanos comuns, que ele chamava de macacos, ou seja, a gente. As maldições nascem de energia amaldiçoada, que vaza dos seres humanos. Como os feiticeiros conseguem controlar essa energia, eles não criam maldições. Então ele teve a brilhante ideia de exterminar todos os não feiticeiros do planeta. Sem humanos comuns, não haveria mais energia vazando, o que interromperia o ciclo de criação de maldições para sempre. Com essa ideia de gênio, veio o desfile noturno dos 100 demônios. Esse foi o ato terrorista que ele usou como distração. Ele liberou mais de 1000 maldições em Shikijutsu e Kyoto para manter todos os feiticeiros ocupados, enquanto ele ia pessoalmente até a escola de Jujutsu para matar Yuta Okotsu e roubar a rainha das maldições, Rika Orimoto. Com o poder ilimitado de Rika, ele acreditava que teria força suficiente para concluir o seu genocídio mundial. Mas como ele chegou naquele estado? A transformação de um aluno exemplar em um assassino em massa foi um processo lento e doloroso, mostrado no arco do inventário oculto. Toa e Gojo falharam por proteger a jovem Riko, que foi assassinada por Toji Fushiguro. O pior para Geto foi ver os humanos comuns do culto de associação da caridade solar aplaudindo o cadáver da menina ali. Ele começou a ver a humanidade como algo repugnante. O ato de engolir orbes de maldições que têm gosto de vômito para proteger pessoas que ele agora desprezava começou a destruir seu psicológico. Ele se perguntava, para quem eu estou fazendo isso? A morte de um calouro querido em uma missão mal planejada reforçou a ideia de que feiticeiros morrem em um ciclo
ciclo inútil para salvar macacos. O ponto de ruptura foi quando ele encontrou duas meninas, Nanako e Mimiko, sendo mantidas em jaulas e torturadas por aldeões que as culpavam por problemas sobrenaturais. Geto cedeu ao seu ódio e massacrou os 112 habitantes da vila. A partir desse dia, ele abandonou a escola, cortou seus laços com Gojo e assumiu o papel de líder religioso para coletar o dinheiro e as maldições para sua guerra final. No fim, Suguru Geto não era apenas poderoso, ele era uma ameaça em outro nível. Cada maldição que ele absorveu, cada técnica que ele dominou, só tornava mais claro o quão distante ele estava de um feiticeiro comum. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais pesado, porque no começo ele não era um vilão, ele era o melhor amigo de Satoru Gojo. Bom, agora eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like para eu continuar trazendo vídeos para você nesse nível. E se você quer continuar nesse tema, clica aqui na tela e vai assistir o vídeo de todas as técnicas e domínios de Ryu e Shigure, porque depois de entender o Suguru Geto, você precisa ver o poder absoluto do Ryu em ação. Confia, esse aqui vai explodir a sua mente.